Olá, pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e, se possível, fiquem em casa, tá bom? Estamos iniciando hoje mais uma ação da primeira semana de propriedade intelectual da UES. A semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além de proteção da propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que estão participando da nossa programação. Hoje vamos falar sobre desenho industrial. Então, se você está desenvolvendo um produto e tem interesse em protegê-lo, será um bate-papo sobre desenho industrial. Peguem papel e caneta, fiquem atentos ao conteúdo de hoje, pois iremos te ajudar nessa jornada. Tentaremos responder todas as dúvidas, então façam as suas perguntas pelo chat, que iremos responder todas, se possível, ao final, tá? Mas antes eu gostaria de dar alguns avisos. O certificado de participação do evento será enviado para quem preencher o formulário de avaliação, que será disponibilizado nos comentários. Gostaria de fazer alguns pedidos, então se inscrevam no canal do NIT da incubadora. Vocês já estão aqui, não vai custar nada, ainda vão receber o alerta dos nossos eventos. Além de se inscrever, curta e compartilhe o nosso conteúdo e a programação da semana, que está bem interessante. Sigam as nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Faz um print, posta nos stories, marca os nossos arrobas, tá bom? Mas agora chega de conversa, vamos passar a palavra para a nossa convidada, Ana Alecrim. Para quem ainda não conhece, a Ana é bacharel em desenho industrial pela PUC e possui especialização em marketing. Hoje exerce a função de chefe substituta da divisão de desenhos industriais e marcas tridimensionais, sendo a principal porta-voz do NPI para o tema de desenho industrial. Fez o curso de exame substantivo de desenhos industriais no escritório de patente japonês e participou do último fórum do BRICS sobre propriedade intelectual como uma das representantes de desenhos industriais do Brasil. Ana, em nome da Universidade Estadual do Ceará, do Núcleo de Inovação Tecnológica e da Incubadora de Empresas da UES, gostaríamos de agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Agora é com você. Oi, gente, bom dia. É difícil, né, falar assim sem você ver muita resposta das pessoas, mas vamos começar. Eu vou explicar um pouco sobre desenhos industriais, como a Mariana falou. Se a gente puder deixar as perguntas para o final, eu acho que a coisa vai fluir melhor. Mas a gente vai dar uma pinceladinha também em direito de autor, só para a gente conseguir definir um pouco mais as diferenças. Espera aí que eu vou dar o meu share screen agora para a gente poder começar, tá? Então, como a Mariana falou, a gente vai falar sobre desenhos industriais hoje. E a primeira pergunta que eu acho importante sempre de fazer é o que é desenho industrial? Eu sou designer de formação e isso é uma pergunta que durante o meu curso de desenho industrial era muito frequente, né? Na academia se pergunta muito o que é desenho industrial? É projeto, é solução, é muito mais do que uma estética, é função aliada a uma inovação de plasticidade. E isso tudo é muito válido para quem estuda desenho industrial, para quem se debruça sobre o tema, mas em termos de legislação é um pouco diferente. Então, o que a LPI, a Lei de Propriedade Industrial, fala? Ela define no artigo 95 desenho industrial dessa forma. É um parágrafo grande, então a gente vai dissecando. Primeira coisa que ele fala: considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores. Então, a gente depois vai chegar no finalzinho desse texto, mas isso significa dizer que o desenho, registro de desenho industrial, é um ativo de propriedade industrial que protege apenas o aspecto ornamental do design. Então, por mais que desenho industrial ou design seja entendido como solução, como alinhar forma e função, para fins de propriedade industrial e de proteção, a gente precisa fazer essa diferença.
A forma, no seu aspecto ornamental, plástico, estético, ela vai ser protegível por desenho industrial. A função, ela vai ser um ativo, ela vai ser protegida por um ativo diferente, que é o modelo de utilidade. Isso não significa que você tem que escolher necessariamente, se você tem um projeto. Isso aqui é um caso que a gente sempre cita, porque é um pregador de roupa que ganhou prêmios de desenho industrial, de design internacionais. Esse aqui foi só um dos que ele ganhou, e é um objeto que é passível das duas proteções. Ele tem tanto um ganho de funcionalidade, quanto ele tem uma forma diferente também. Então, você não precisa necessariamente optar, mas é importante que fique claro o que cada proteção, sobre o que cada proteção se debruça, porque, de fato, com o registro de desenho industrial, você não consegue garantir a proteção de uma inovação técnica, e com a patente de modelo de utilidade, você não consegue garantir uma proteção para aquela estética. Existem outros casos, e isso aqui eu acho que é um bem interessante, porque ilustra bem. Não sei se vocês conhecem esse case famoso do Michael Jackson, mas esse passo que ele fazia nesse videoclipe, que todo mundo se questionava como é que ele fazia, existe essa patente de modelo de utilidade, porque havia um mecanismo, tem uma solução técnica aí de um parafuso que engancha no salto do sapato dele e tal. Essa funcionalidade desse sapato não seria protegível por desenho industrial, seria uma patente de modelo de utilidade. Mas o sapato em si, o aspecto do sapato, essa forma do sapato, ela poderia ser protegida por desenho industrial. Então, o registro de desenho industrial é um título que protege a forma plástica de um objeto padrão. Então, a gente tem que pensar nisso como um direito de exclusividade sobre aquela forma determinada. Então, quanto tempo dura isso? A vigência de um registro de desenhos industriais é de 10 anos, mas você pode postergar por mais até 3 períodos de 5. Então, no total, esticando tudo, você vai ter no máximo 25 anos de proteção. Isso acontece porque entende-se que, como é uma questão estética, tem uma evolução estilística também, né? Com o tempo, as coisas vão mudando. Hoje em dia, por exemplo, os celulares, eu acho que são um bom exemplo de como isso muda rápido. Então, não se justifica você ter esse monopólio tão postergado por muito mais tempo do que isso. E o registro, ele tem que ser validamente concedido. Então, não é depositou, está protegido. Depositou, isso vai passar por um exame, e aí, depois que for publicada uma decisão de concessão, só é que aquilo está de fato protegido, tá? Então, é importante entender para que isso. Você vai ter esse direito para impedir outras pessoas, terceiros, de produzir, usar, colocar à venda, importar, ou seja, explorar comercialmente, ganhar dinheiro em cima. Quais são as exceções disso? Para caráter privado, com finalidade de estudo, pesquisa, por exemplo, eu estou aqui mostrando para vocês vários exemplos. Eu não tenho, Ana, a exclusividade sobre as coisas que eu estou mostrando, mas aqui é para fins didáticos. Eu não estou explorando isso comercialmente. E aí, a forma está protegida, mas a forma não vai incluir esses aspectos, materiais, cores, conceitos, sistemas, funcionalidades e vantagens. O que isso significa? Na prática, isso significa que você, tendo uma forma protegida, você tem aquela forma em madeira, em plástico, em metal, grande, pequena, em vermelho, em azul, em dourado, e você não vai proteger o seu raciocínio por trás. Então, se for um sistema de formas, você não vai proteger o sistema, você vai proteger cada forma. E aqui eu trago um caso prático para ilustrar isso bem. Essa cadeira aqui, do lado esquerdo da tela, ela é uma cadeira bem conhecida para quem estuda design, para quem conhece a história do mobiliário. É uma cadeira que, um tempo depois, bastante tempo depois, na verdade, em 2010, uma marca de joias da Bélgica resolveu lançar uma coleção de pingentes, e aí várias outras cadeiras, além dessas, também estavam sendo reproduzidas. Não era uma cadeira, era um pingente, então era um outro tipo de objeto. Ela não servia para sentar, ela servia para ornamentar. Ela era muito menor, não era do mesmo material. E mesmo assim, existe uma nota técnica até na INPI sobre,
Mesmo assim, ela reproduzia a forma. Portanto, ela não seria passível de proteção, o pingente, por causa da cadeira. Então, já falamos sobre o que é forma plástica ornamental. E aí, a lei logo a seguir coloca essa diferença de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores. O que isso significa na prática? Entendemos objetos tridimensionais. O objeto do desenho industrial pode ser um objeto tridimensional, e aí qualquer coisa concreta, ou um padrão que você vai aplicar a um objeto. E por padrão, a gente pode entender estampa de roupa, essas padronagens aplicadas a prato, embalagem, e também ícones, interfaces, outros sistemas gráficos. E aí, lembrando, não é o sistema que vai estar protegido, mas é a forma daquilo, a carinha dele. Que pode ser aplicado a um produto tridimensional, plano ou não, tá? Então, já sabemos o que é forma plástica ornamental, objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores. E aí a lei finaliza dando para a gente o que vão ser os requisitos de registrabilidade. Resultado visual novo e original em sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Isso significa o quê? Temos esses requisitos que precisam ser preenchidos por qualquer candidato a obter o registro. Tem que ter novidade, originalidade e aplicação industrial. O artigo 96 da lei, logo depois, explica para a gente o conceito de novidade, como aquilo é considerado novo, tudo aquilo que não está compreendido no estado da técnica. Então, aquilo que ainda não foi publicado, divulgado, que não é amplamente conhecido. Tal e qual existe alguma coisa, aquela coisa já não é mais nova. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 2 anéis, que a cor é diferente, mas a forma é exatamente a mesma. Então, como eu já havia comentado que a cor, o material, não estão protegidos pelo aspecto de desenho industrial, fazer essa mera alteração na colorimetria, né, do objeto não qualifica ele como novo. A forma é exatamente a mesma. E aí, o artigo 96, ele explica também o que é esse estado da técnica, né? Tudo aquilo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido exterior. Então, designers que têm portfólios online, que têm Instagram comercial, que têm qualquer coisa na internet hoje que você usa para divulgar os seus objetos e seus produtos, isso é tornar acessível ao público. E é importante vocês saberem que existe o período de graça, que como vocês já tiveram a palestra de patentes ontem, já devem ter ouvido esse termo, e o tempo é diferente entre patentes e desenho industrial, tá? No caso de desenho industrial, o tempo são 180 dias. Então, a partir do momento em que aquilo é tornado público, que é publicado na internet, no site portfólio, no Instagram, ou que é incluído em alguma publicação do seu meio, uma feira, um concurso, qualquer coisa, você tem essa tolerância, esse prazo de 180 dias, no qual você não perderia novidade. Então, você tem esses 180 dias para chegar no INPI e publicar. Passado esse tempo, aí ele não será mais considerado novo. E aí você perde essa requisito fundamental. Mais adiante, a lei tinha falado para a gente de resultado novo e original. Então, se no 96 ela define o que é novidade, no 97 ela explica que originalidade é aquilo que o desenho é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva. Então, isso significa que não basta não ser idêntico ao que já existe, mas ele também tem que ter um aspecto próprio. Precisa haver um passo inventivo diferente. E aí, passo inventivo é um vocábulo meu, tá? Ele precisa ter um resultado que se diferencie daquilo que você já viu. Não precisa ser uma coisa super diferentona, mas precisa ser alguma coisa que não seja tão próximo do que já existe, porque senão a gente não considera que a originalidade subsiste. E aí eu trago um caso aqui para explicar isso melhor. Existe a bolsa Birkin, que para quem acompanha a moda já deve ter visto, já deve ter ouvido falar,
E existem muitas na internet Birkin Inspired, né? Que são as marcas que fazem um parecido, um quase igual, mas dá umas mudancinhas aqui e outras ali. Vocês podem perceber que não é exatamente a mesma forma. A base é diferente, a proporção de alguns elementos é diferente, a Birkin é um pouco mais larga, ela tem as laterais menos rígidas, ela tem alguns detalhes diferentes, mas são pequenos detalhes. O fato é que essa versão inspirada não tem originalidade, ela bebe muito próximo da fonte. E aqui é um caso prático também de bolsa, que a gente teve esse pedido da tela da esquerda, que era uma bolsa de 2017, era uma bolsa de mão, em formato de lábios, com uma alça pendurada, uma alça de mão, pendurada do lado esquerdo. E a gente tem essa anterioridade de 2013. Fazendo uma análise bem detalhada, não é a mesma forma, esse detalhe da abertura dos lábios tem um formato diferente, o desenho industrial de 2017 é reto em cima entre esses dois montes, e a de 2013, ela tem uma curvatura para baixo, no contorno dos lábios na parte de cima. Idêntica não é, mas é muito próxima. É a ideia em comum, com poucas diferenças de forma. Então, se seria passível você confundir, num olhar um pouco mais rápido, um pouco mais desatento, a gente considera que não existe originalidade nessa forma. E o artigo 97 tem um parágrafo único que fala que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Isso significa dizer o quê? Você pode pegar coisas que já são conhecidas, que já são mais do que parte do imaginário coletivo, e ressignificar, colocar uma mesa de DJ em um anel. Então, você, na verdade, une uma coisa que as pessoas já conhecem, mas você dá uma nova roupagem, combina novos elementos, assim como a lâmpada que virou vaso. Você acrescenta outras coisas àquilo, ou essa lataria da Vespa, se não me engano, aquela motinho que virou um assento de cadeira. Você consegue transformar partes de coisas que as pessoas já conhecem se você fizer uma nova composição e aquilo gera um resultado próprio. Claro que existe uma exceção ao artigo 97, que é do crime de desenhos industriais, que é quando você, como nesse caso, tem a incorporação do desenho industrial. Quando eu falei sobre a exceção do pegar elementos conhecidos, você está pegando elementos que as pessoas conhecem, mas que não são direito de exclusividade de outras pessoas, não são desenhos que estão com a proteção vigente e que não te pertencem, porque isso seria incorrer em crime de desenhos industriais. Esse aqui é um caso que a gente tinha essa rodinha, esse rodízio triplo, e esse rodízio foi integralmente incorporado a essa mochilinha em formato de carro, tal e qual, não tinha diferença. É claro que esse desenho aqui é uma versão simplificada, mas era exatamente o mesmo rodízio. Então, nesse caso, como o titular da mochila não era o mesmo titular da rodinha e não havia qualquer tipo de documentação que comprovasse qualquer autorização ou cessão, ele estava se apropriando de um desenho de terceiros, que estava válido. Seguindo a ordem da lei, ela também fala que não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Então, além de ser novo, original, ele também não pode ser uma obra que tenha a finalidade meramente de expressão do espírito. Então, qualquer obra que seja com uma finalidade mais de expressão, ela é da seara do direito de autor. Mas existem muitas hoje colaborações de artistas plásticos que emprestam seus talentos ou suas obras para obras que vão ser lançadas no mercado e que não têm esse caráter tanto de expressão e ganham uma roupagem mais comercial. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos mais contemporâneos, ou esse caso do Dalí é um pouco mais antigo, que foi uma parceria dele com um designer de joias, mas tem diversos casos, esses são só alguns, que a gente pode citar. O quadro em si, ele tem uma função de expressão, mas se o artista
cede aquilo para aplicar em produtos, o produto em si pode ser registrável como desenho industrial. Existe também a arte aplicada, que eu não sei se temos muitos estudantes e designers assistindo, mas a arte aplicada, ela vem um pouco em contraposição ao movimento das belas artes. Ela era a arte útil, a arte aplicada a objetos do dia a dia. Isso é um movimento que vem de um tempo atrás e ela fica nesse limiar, porque é um objeto, mas ao mesmo tempo é uma obra de arte. E aí existem diversos casos aqui, inclusive eu coloquei essa cadeira dos irmãos Campana, porque ela é um caso diferente. Essa cadeira aqui, ela tem uma impossibilidade até da questão da fabricação industrial, porque o processo de montar a cadeira inviabiliza essa produção em escala. E outros objetos aqui do Lalique e tal, que são objetos que, por mais que tenham alguma funcionalidade, eles têm uma função artística também. Então, a gente percebe que o desenho industrial tem uma interseção grande com o direito de autor e que essas fronteiras não são muito claras. Existem realmente alguns objetos que ficam no meio do caminho e existem jurisprudências, inclusive, sobre alguns segmentos específicos, né? Joias, vestuário, bibelô, mobiliário, são coisas que são defensáveis como obras de arte, mas também poderiam ser registráveis como desenho industrial, e aí a gente também tem que esperar um pouco ver a estratégia de quem quer proteger, porque existem diferenças, né? O desenho industrial, ele precisa ser validado pelo INPI, enquanto que a obra de arte, ela não precisa ter esse processo de exame. Então, também esbarra um pouco na estratégia de quem quer proteger. Nulidade administrativa. Então, eu estava explicando para vocês sobre o que é a novidade e o que é a originalidade. Se um objeto for depositado e não tiver esses requisitos, ou não for considerado desenho industrial porque é uma obra de caráter meramente artístico, ela poderá sofrer uma nulidade administrativa. Isso significa que vai ser concedido e, em posse de provas de que aquilo não é novo, não é original, com data, ou se for alguma coisa que realmente não é considerada como desenho industrial, como obra de arte, isso vai ser proposto uma investigação, é um processo que corre internamente, que pode ou não levar à nulidade daquele registro. E o que mais não é considerado desenho industrial, além de obras puramente artísticas? Como a gente falou de 3 requisitos de registrabilidade, tinha a novidade, a originalidade e também o tipo de fabricação industrial. E aí, por isso que eu também coloquei a poltrona dos irmãos Campana, porque aquela poltrona especificamente, ela tem um processo artesanal em que o sentimento de quem está fazendo ali a cadeira influencia no resultado visual, e nunca vai ser exatamente o mesmo. Então, ela não tem essa possibilidade de reprodução em escala. Assim como esse tipo de sobremesa que é mais artesanal, que derrete, que se desfaz, enfim, ou até essas garrafinhas artesanais com essa areia colorida, você sempre vai ter uma interferência muito grande do artesão e você não consegue garantir essa estabilidade da forma. E isso de princípio da reprodutibilidade, né? Como você pode reproduzir isso em escala, é uma coisa que a gente tem revisto com alguma frequência, porque com o advento das impressoras 3D, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque se antes, talvez a tecnologia não permitisse que algumas formas fossem reproduzidas em escala, isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, porque vamos vendo cada vez mais possibilidades nesse sentido. Essas formas, por exemplo, eram formas que antes a gente não conseguiria imaginar produzir. Então, da mesma forma, até um formato imitando uma pedra bruta, drusada, tirada direto da natureza,
que há um tempo atrás talvez não fosse tão fácil de reproduzir, hoje em dia a gente já não pode considerar que não poderia ser produzido em escala. Outra coisa que não é considerada desenhos industriais são obras arquitetônicas. Por mais que você possa ter a proteção, por exemplo, para vários elementos dentro de um espaço, você pode ter proteção para uma bancada, para uma mesa, para uma cadeira, para uma luminária, você não pode ter a proteção do projeto de sala, do projeto de prédio. E marcas também são uma outra forma, um outro ativo de PI. Você pode ter o registro da marca e existem casos de pessoas que tentam depositar o logotipo para proteção de desenho industrial. Mas não é a proteção correta para aquilo, porque você não vai ter a proteção da marca para aquele segmento de mercado. É uma proteção que visa só o visual, o ornamental, como a gente já vem falando aqui, e que não é adequada mesmo. Então, como desenho industrial, a gente não aceita marcas hoje. Todos esses impedimentos que eu falei até agora, de ser arquitetônico, de não ser passível de reprodução em escala, não ser novo, não ser original, são casos que poderiam incorrer na proposição de uma nulidade de ofício. Então, eles são concedidos e depois é proposta uma nulidade com as provas apresentadas. Bom, então já sabemos o que é e o que não é desenho industrial. Agora, existe uma outra questão que às vezes, e designers vão entender isso muito bem, você tem um sistema de objetos, você tem um projeto. E aí, nesse projeto, você não tem um objeto só, você tem vários objetos que têm pequenas variações e tal. Como eu tinha falado, o desenho industrial não protege o sistema em si, mas ele poderá proteger as formas. E isso está escrito no artigo 104. Ele fala que o desenho industrial tem que se referir a um único objeto, permitindo uma pluralidade de variações que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitando cada pedido ao máximo de 20 variações. O que isso significa? Isso significa que um objeto pode ter pequenos incrementos na forma, ou pequenos detalhes que vão variar, e isso tudo pode estar no mesmo pedido. Claro que nesse caso aqui é um pedido com uma variação só, né? Então são 2 objetos que vão constar nesse pedido. Aqui é um outro caso da H-Stern também, que você vê a estrutura formal é muito próxima, mas um tem essas formas que se projetam como uma coroinha mais arredondadas, o outro é em formato de losango. Ou, por exemplo, aqui, esse conjunto de pincéis. Então, você já vê um número maior de possibilidades. Esses 4 pincéis, por exemplo, têm claramente uma unidade visual. Eles podem todos constar no mesmo pedido. São objetos diferentes, mas que vão constar no mesmo pedido porque são considerados variações. Para padrões ornamentais, isso também é possível. Então, aqui, por exemplo, esse baralho que tem um projeto visual bem específico, as cores em si não são passíveis de proteção, mas vocês podem observar que o padrão de um para o outro varia. A forma como os elementos dialogam entre si, em um a rainha está olhando para um lado, no outro está olhando para o outro lado, as texturas no meio são diferentes, mas o resultado do todo é próximo o suficiente para que sejam todas mantidas no mesmo pedido. Então, paga-se um depósito só. Essas embalagens é a mesma coisa. E aí, esse caso aqui já não entra, porque por mais que você consiga perceber que existe ali um raciocínio comum e o material é o mesmo, como o material e o raciocínio não são passíveis, você tem que se prender sempre às formas. E nesse caso aqui, as formas são muito diferentes entre si. Essas luminárias não poderiam ser mantidas no mesmo pedido. Da mesma forma, essa família de ícones, por mais que tenha a mesma paleta de cores, o desenho de cada ícone é muito diferente do próximo desenho. Existe um traço semelhante, existe uma paleta de cores, existe um sistema gráfico, claro, mas eu não poderia anular um pelo outro se fossem, por exemplo, de pessoas diferentes, de titulares diferentes. E é nisso que a gente se baseia quando a gente vai
fazer essa análise das variações, se podem ou não ser mantidos juntos no mesmo pedido. Nesse caso, como vocês podem reparar, a lâmpada é muito diferente do conta-gota, que é muito diferente do esquadro, então não poderiam, para fins de desenho industrial, ser todos mantidos juntos no mesmo pedido. Mas o artigo 104 também fala sobre os propósitos diferentes. E aqui, por mais que a gente tenha formas que são próximas, mesas e cadeiras, no caso aqui mesa e banco, se destinam a propósitos diferentes. Então, não poderiam também conviver dentro de um mesmo pedido, o banco e essa mesa. E aí eu falo aqui sobre as diferentes classes de Locarno. A classificação de Locarno, diferente de marca, em que tem uma influência direta no escopo da proteção, a classificação de Locarno, ela não altera, porque se vocês lembrarem lá do caso da cadeira que eu mostrei no começo da apresentação, o fato de ser um pingente ou ser uma cadeira não separa o suficiente os objetos para as duas proteções poderem coexistir. A classificação de Locarno, ela dá esse guia para a gente conseguir entender em que universo de objetos aquele objeto existe. Mas a classificação não é determinante para o escopo de proteção. Nesse caso aqui, o fato de estar em classes de Locarno diferentes confirma o fato de que são objetos com propósitos diferentes. Eles podem coexistir, eles só não poderão estar contidos no mesmo pedido de desenho industrial segundo o 104, mas o mesmo requerente pode depositar as duas coisas juntas. Então, já sabemos o que é desenho industrial, o que não é desenho industrial e que existe a questão das variações. Mas o que não é registrável? Então, são infringências do artigo 100 que podem ser indeferidas, e, na verdade, serão indeferidas. Primeiro inciso do artigo 100 fala daquilo que contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao crime, drogas ou outras práticas ilícitas, que denigre, difama, viola, honra ou imagens, que é contra a liberdade de consciência, crença ou culto religioso. É o artigo do contra a moral e bons costumes, né? E isso é uma coisa difícil, complicada, sempre é uma análise que a gente entende que acaba esbarrando numa subjetividade, mas tem que ser considerado se existe um grupo, uma parte da sociedade, ainda que não ela toda, que se sentiria de alguma forma ofendido. Eu não sei se vocês conhecem esse caso aqui, mas, se não me engano, em 2018, ele ganhou uma repercussão boa nas redes sociais. É uma artista plástica de Goiás, que faz essas releituras de Nossa Senhora. Então, ela pega umas imagens de santo, não só de Nossa Senhora, ela tem outros também, e ela acrescenta elementos da cultura pop. Então, vocês têm ali a Nossa Senhora com a galinha pintadinha, tem a Nossa Senhora Frida Kahlo, tem São Judas Tadeu de Coringa segurando o Batman no colo, enfim, tem várias releituras que, para um grupo específico da sociedade, as pessoas religiosas, especificamente as pessoas católicas, aquilo é muito ofensivo. Então, talvez para mim, examinadora, não seja, mas eu não posso desconsiderar que ofende, de alguma forma, um segmento considerável da sociedade. Mas o INPI não é um órgão de fiscalização, então nós não vamos atrás disso para dizer você não pode produzir, você não pode vender. A gente só não vai conferir o direito de exclusividade. A pessoa que quiser vender, reproduzir, ela tem lá o seu público, mas nós não daremos essa chancela de exclusividade daquela forma, porque não é considerado registrável. O segundo inciso do artigo 100 fala da forma necessária, comum ou vulgar do objeto e aquela determinada por considerações técnicas. Mas primeiro vamos falar de forma necessária, comum ou vulgar. A gente tem alguns pedidos, e esses são exemplos reais. O cabideiro do lado esquerdo é um cubo. Ele até tem ali a rosca atrás para você prender na parede, mas ele é um cubo. E temos essa interface aqui de 2013 que era só um retângulo. São formas que eu não tenho como dar a exclusividade de um cubo para ninguém.
Porque o desenho industrial, lembra, a forma é absoluta. Como é que eu vou dizer que só essa pessoa tem direito ao cubo ou só aquela outra pessoa tem direito a um retângulo? Isso não é registrável porque você exclui a possibilidade de qualquer outra pessoa usar essas formas que são tão elementares, né? E esse inciso complementa, ele fala forma necessária, comum ou vulgar, ou determinada por considerações, essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Então, além de não poder ser essas formas muito básicas, que não podem ser exclusivas de ninguém, sem tirar o direito de outras muitas pessoas, também não podem ser, para o desenho industrial, formas que existam porque sem aquele formato específico, elas não conseguem cumprir a sua função. Então, engrenagens, parafusos são um exemplo clássico que a gente usa, porque não existe uma preocupação estética no projeto da engrenagem. Se ela não tiver aquela forma, ela não encaixa onde ela tem que encaixar para fazer o mecanismo girar. Da mesma forma, o parafuso. Todo esse formato tem uma justificativa da pressão, do encaixe, não existe ali uma questão técnica. Então, a proteção por desenho industrial é inadequada nesse caso. Isso não significa que essas formas não possam ser ressignificadas também, de alguma forma. Que elas não possam ser descoladas do seu segmento de origem e incorporadas de uma outra forma como adorno. Nesse caso aqui, eu peguei joias, piercings e joias, em que isso fica claro, porque você pega uma mola, ou uma engrenagem, ou um parafuso, e você ressignifica. Aqui, eles estão cumprindo uma função de ornamentação, em que a plasticidade do objeto é que está em evidência. Ele não tem mais aquela necessidade de encaixe para justificar a sua forma. Esses aqui são alguns casos que a gente teve no passado que foram indeferidos por infringência desse inciso do artigo 100, que é uma conexão para tubulação, e esse outro é um suporte de fixação de bagageiro. Então, ele fica entre a parede do avião e o bagageiro em si. Ele tem essa forma determinada pela pressão, pelo encaixe dele, por onde esse furo aqui é porque alguma coisa vai encaixar, mas ele não tem o aspecto ornamental. Ele existe nesse formato porque esse é o formato que otimiza o funcionamento dele. Mas não existe ali uma consideração ornamental forte nesse objeto. Esses casos que eu falei agora, de artigo 100, eles, ao contrário daquilo que não é considerado desenho industrial, eles são indeferidos direto. Então, o que não atende o 95, que fala do que é desenho industrial, de novidade, originalidade e tal, é objeto de concessão seguido de uma nulidade. Esses casos que eu mostrei agora, eles nunca vão chegar a ser concedidos. Eles são indeferidos direto. Ou seja, eles são negados, porque não são registrados. Então, agora que sabemos o que é registrável, o que não é desenho industrial, o que é desenho industrial, como se apresenta um pedido? O artigo 104 também fala que o objeto tem que ser passível de reprodução por técnico no assunto. Traduzindo isso, significa dizer, a gente precisa ver o objeto completo. Você precisa representar todos os detalhes do objeto. Todas as formas, todas as mudanças na superfície, onde é que tem recuo, rebaixo, onde tem uma curva, onde tem um ângulo reto. Não pode haver nenhuma parte do objeto que não está revelada, porque senão a gente não sabe para que a gente está dando a proteção. Então, todos os objetos que forem depositados têm que ser representados em todas as suas vistas. Esse caso aqui é um painel de controle. Como ele, na parte de trás, tem uns rebaixos também, o requerente depositou em todas as vistas ortogonais, então, frontal, posterior, laterais, superior e inferior, e nas perspectivas para a gente conseguir ver esses rebaixos e ressaltos na superfície. Ele pode ser representado em traço, em desenho, ou em render.
E aqui também, todas as vistas do objeto, para que a gente veja todos os detalhes, a furação, tem que ver como é que é o formato no solado, a fivela, todas as partes do desenho têm que estar representadas. Mas isso que eu estava falando até agora era sobre objetos tridimensionais. Como é que apresenta os padrões? Você pode apresentar o padrão planificado, e aí padrão, lembrando, pode ser estampa, pode ser interface, pode ser ícone, pode ser, enfim, qualquer padrão de superfície. Ou, dependendo de qual vai ser o propósito daquilo, se ele se conforma a um objeto tridimensional, que de alguma forma altera a percepção visual dele, você também pode apresentar o objeto nesse envelopamento, né, que a gente chama. O caso da xícara talvez seja um caso mais simples, mas a gente já teve, por exemplo, avião envelopado. A pessoa não queria proteger o avião, mas queria proteger o padrão aplicado ao avião. Nesse caso aqui da xícara, assim como no do avião, o objeto xícara não faz parte do que está sendo reivindicado, por isso que ele está com as linhas todas tracejadas. É um código para dizer, eu não quero a xícara, mas olha como o padrão se comporta na xícara. Da mesma forma que foi o caso do avião. A pessoa não queria o direito sobre a forma do avião, mas queria mostrar como aquele padrão se comporta quando ele é aplicado a esse corpo tridimensional do avião. Ou você também pode requerer o objeto com o padrão incorporado. Nesse caso aqui, ele quer o formato do tênis e a estampa aplicada ao tênis. Então, ele não tem a proteção da estampa separadamente e nem do tênis todo branco. Ele tem a combinação das duas coisas. Também é possível. Depende do que você quer proteger, de qual é a sua estratégia. Não serão aceitas imagens em baixa qualidade. Lembrando daquilo que eu falei, a gente tem que ver todos os detalhes do objeto. Aqui a gente não vê detalhe nenhum do objeto. Era uma mesa de som com vários controles. Depois foi feita uma exigência e ele reapresentou as figuras de uma qualidade muito melhor. Aqui, acho que todos vão concordar, você não consegue ver praticamente nada. Você entende mais ou menos o que é pela silhueta. Não serão aceitos objetos com qualidade ruim assim. E direitos de terceiros, imagens de terceiros e direito de autor também. Nesse caso aqui, era aquele mini crack, aquelas figurinhas. Isso até é passível de proteção, mas como reproduz aqui o rosto, a fisionomia de terceiros, que não era o próprio Juninho Pernambucano que estava depositando isso, precisa haver uma autorização de uso de imagem daquela pessoa ou daquela empresa. Então, nesse caso aqui, um baralho do Star Wars. Se for o próprio Lucasfilms que depositar, a gente não vai pedir esse tipo de autorização para ele. Mas se for qualquer pessoa física no Brasil, ela não vai poder registrar isso sem ter uma autorização, porque está incorporando aqui a obra e o rosto de terceiros. Também não são aceitas no desenho industrial formas explodidas. Embora isso seja, às vezes, útil para explicar o funcionamento e talvez isso seja pertinente para a seara de patentes, para desenhos industriais, quando você apresenta assim, a gente vê vários componentes separadamente, mas a gente não consegue enxergar como esse objeto vai ser quando ele estiver todo montado. A gente tem que ter a possibilidade de enxergar o objeto completamente montado, que é a forma correta de fazer a apresentação. Até porque, lá atrás, o artigo 95 fala da configuração externa do objeto. Então, para fins de desenho industrial, a gente não tem interesse em ver como ele funciona por dentro, quais são os mecanismos. É importante ver como aquela forma se apresenta ao mundo, porque a forma é o que vai ser a sua proteção. E a gente quer justamente que o direito seja muito claro para que não haja possibilidade depois de terceiros reproduzirem essa forma e você não conseguir se proteger, se defender. Por fim, temos a questão de exame de mérito. Diferente de patentes, esse exame não é feito no curso do pedido. Então, quando a gente recebe um pedido, a gente verifica se ele infringe o artigo 100, que fala sobre
moral e bons costumes e fala sobre ser considerações técnicas, forma comum ou vulgar. A gente vê se ele deixa de atender os artigos que definem desenho industrial e os seus requisitos, novidade e originalidade. E se for uma coisa muito flagrante, ele pode sofrer uma proposição de nulidade depois da concessão. Mas o que a gente não faz é, cada pedido que chega, a gente não para ver se já existe alguma coisa parecida. O que pode ser feito é o exame de mérito, que é uma solicitação, é opcional. Quem já é dono daquele desenho, já teve a concessão publicada, essa pessoa, e somente essa pessoa, pode pedir para o INPI fazer o exame de mérito. O que significa isso? Significa que, de posse de um registro já válido, eu sou autora, por exemplo, dessa cadeira. Eu quero o exame de mérito do INPI. Eu peço para o INPI fazer uma busca de anterioridades para confirmar que a minha cadeira realmente preenche todos os requisitos. Ela é nova, ela é original, não existia nada que impedisse a minha cadeira de estar registrada antes. Terceiros não podem pedir o exame de mérito. Só quem pede é o dono do desenho industrial. E aí, a gente faz uma busca nos bancos de dados, tanto no nosso banco de dados do INPI Brasil, quanto nos bancos de dados do EUIPO ou da OMP. A gente vai ver qual é o caso, né? Qual é o segmento de objetos, porque existem algumas particularidades, e vai procurar em outros bancos de dados de fora do Brasil também, para fazer essa varredura mesmo e localizar caso exista alguma anterioridade impeditiva. Isso significa que quando eu fizer a busca de exame de mérito, eu posso achar uma prova contra o seu registro. Então, é uma coisa que o titular só deve pedir para o INPI se ele tiver certeza que realmente o seu objeto é novo e original. Porque, se não for, e a gente encontrar provas datadas de que aquele registro não deveria ter sido concedido, vai ser proposta uma nulidade. Mas então, para que alguém faz isso? As pessoas pedem esse exame de mérito normalmente para se munir para batalhas judiciais. Então, quando sabe que o seu objeto está sendo copiado pelos outros e quer ter uma prova mais forte de que seu objeto realmente é novo e original, para poder contra-argumentar, para poder apresentar para o juiz, esses normalmente são os casos. O exame de mérito, ele dá um certificado que deixa o seu direito mais robusto, porque ele é confirmado. Ele tem essa confirmação depois, uma nova ação do INPI que confirma a validade daquele desenho industrial. Mas, é claro, ele pode ser um tiro no pé se você também andou bebendo em fontes de fora e não teve nenhuma grande diferenciação do seu objeto para aquilo que já existia. Eu sei que eu falei muita coisa, então eu quis encerrar por aqui para a gente poder ter a possibilidade de atender dúvida, porque falamos de direito de autor, fizemos uma contraposição, e eu sei que eu fui falando muito de artigos, então vou encerrar minha fala por aqui, mas qualquer coisa a gente volta nos slides, tá bom? E agora eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver as perguntas de vocês. Obrigada, Ana. Temos algumas perguntas vindas do nosso WhatsApp. Okay. E temos uma pergunta, por enquanto, vindo do chat do YouTube. Então, gente, aproveitem e façam as perguntas agora, tá bom? Vou começar pelo chat do YouTube. Uhum. Vou evidenciar aqui. O Anderson está perguntando. Em relação à aplicação industrial, há uma métrica mínima considerada ou essa análise é subjetiva? Pois mesmo com as impressoras 3D, elas não conseguem reproduzir algo na mesma escala das indústrias? Então, desculpa, eu já perdi o nome do rapaz, Anderson, desculpa, perdão. Então, Anderson, não existe uma métrica mínima, a gente procura sempre observar se aquilo ali, a gente conversa de vez em quando com alguns institutos de pesquisa, porque a gente quer estar atualizado para não ter
nenhuma defasagem no nosso entendimento do que pode ser reproduzido. Mas quando a gente fala de reprodução industrial, você não precisa pensar numa mega indústria, uma coisa fordista. Se você tem condição de reproduzir 30 iguais, já é suficiente para considerar que aquilo ali é tipo de fabricação industrial. Quando eu falo do que não é tipo de fabricação industrial, é que vai ser um único, e depois, quando eu for fazer o próximo, vai ser diferente. Se você tem condição de ter uma linha, uma quantidade mínima, a gente já considera que aquilo é reprodutível. Até porque essa tecnologia está em constante evolução. Quando você fala de um sorvete, que tem as bolas, você coloca numa taça as bolas de sorvete, aquilo ali, obviamente, vai derreter e você não vai ter a estabilidade da forma. Mas existem os picolés, por exemplo, que tem os formatinhos já pré-definidos. Tem um picolé que tem a carinha do Mickey. Então, aquilo ali, na indústria, você já tem uma capacidade de produzir próximo o suficiente, né? Com uma variação mínima, que talvez um escorregou na esteira e, sei lá, derreteu um pouco mais. Mas a gente não tem uma métrica específica, porque isso também é uma coisa que muda conforme as tecnologias. A gente só considera, se não for idêntico o primeiro do segundo, então provavelmente ele não conseguiria produzir nem 10 objetos com a mesma característica. Desculpa, gente, de vez em quando vai ter umas participações especiais dos cachorros. Muito bom. A pergunta aqui vindo do WhatsApp, tá certo? É melhor proteger em preto e branco para garantir a proteção em várias cores? Então, isso vale para marcas, com certeza. Para desenho industrial não faz diferença. Se você quiser proteger em vermelho e depois você, na verdade, tiver o seu produto em azul com laranja, você vai ter essa proteção da mesma forma. Quando a gente fala do conjunto ornamental de linhas e cores, que são os padrões, isso fica um pouco mais sutil, porque no objeto tridimensional, considera-se a forma daquele objeto, né? A forma plástica. Então, a cor não influencia tanto. Mas nos padrões, as relações entre as cores, do escuro com claro, figura e fundo, já faz uma diferença maior. Então, embora a gente não tenha isso muito claro, é uma coisa que está em constante debate, em termos de padrão, precisa ser observado a relação dos elementos do padrão, né? O que está cheio o que é traço, o preenchimento, mas a cor não faz diferença. Então, uma bicicleta, você vai ter o formato da bicicleta em preto e branco, vermelha, roxo, verde, qualquer cor. Você vai ter a forma. Perfeito. Posso proteger só no direito autoral? Acho que o direito autoral, o direito existe a partir da criação daquele objeto, né? Então, se eu fiz, por exemplo, uma aquarela, e eu no futuro talvez decida que eu vou aplicar aquela aquarela como uma estampa de camiseta, a partir da criação daquela aquarela, ela já é passível de proteção por registro de direito de autor. A dificuldade com o direito de autor é você comprovar aquela data, né? Então, quanto no desenho industrial você tem a chancela de um instituto, você tem uma data de depósito, você tem um marco legal claro, você tem uma publicação. Isso te dá um pouco mais de segurança jurídica nesse sentido. Mas o direito de autor, que o registro não é obrigatório, você pode registrar ou não, e aí fica a seu critério, é um pouco mais difícil de defender em alguns casos. Mas tem também uma duração diferente. Então, enquanto desenho industrial você vai ter por 10 anos, se você continuar prorrogando, você vai chegar no máximo a 25. O direito de autor, ele dura por até 70 anos depois da morte do autor. Mas depende muito da sua estratégia mesmo e do que você pretende, assim, como você quer se colocar no mercado. Se você for um designer de joias, se você for um ilustrador, talvez isso faça mais sentido para você ou não, depende mesmo do seu segmento de mercado. Mas eu consideraria isso de ser mais fácil de defender, porque você tem a chancela de um instituto. Se você precisar brigar na justiça contra alguém que eventualmente tenha copiado seu desenho, sua pintura, sua escultura e colocado na internet, você tem um documento oficial que é mais... Ele tem alguns pré-requisitos legais, então não é tão frágil.
Perfeito. Estão me avisando aqui que eu estou esquecendo de dar o nome às pessoas, tá bom? A primeira pergunta foi o Carlos Silva, tá certo? A segunda pergunta foi a Fabrícia, eu não consegui identificar o sobrenome. Queria agradecer aqui a participação da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia, do NIT, né? Da UFS. Muito obrigada, é muito bom saber que o nosso evento está conseguindo chegar tão longe, tá? Temos mais duas perguntas aqui vindo do WhatsApp. Enquanto isso, quem quiser fazendo perguntas pelo YouTube, por favor, façam. A Ju Andrade está perguntando: como saber se meu produto não está próximo de um já protegido? Ju, essa pergunta é muito importante, na verdade, porque a gente sempre fala que a busca não pode ser exaustiva. Isso é impossível. É impossível mesmo, porque imagina, a gente teria que ver todos os bancos de desenho industrial de todos os países do mundo, mais as coisas que não foram registradas em todos os países do mundo. Então, tem que estar olhando o catálogo de imóvel da Indonésia de 1970. Não dá para você ter uma garantia absoluta de que realmente aquela forma não está, já não foi de alguma forma adiantada em nenhum lugar do mundo nunca. A gente procura nos bancos, e se você tem um objeto que você quer depositar, você pode procurar nos bancos do Brasil, você pode procurar no EUIPO, que é o Escritório Europeu Central, da União Europeia, você pode procurar no banco da OMP. Essa busca é de graça, você pode fazer pela internet. Eu até posso depois colocar o link do INPI, porque é o busca web do INPI que a gente usa. Mas todos esses bancos da Austrália, Estados Unidos é um pouco mais difícil de usar, mas tem, Japão, China, todos os países disponibilizam esse serviço de graça. Então, você pode dar uma olhada lá, ver o que aparece, olhar passando pelos thumbnails, e se tiver alguma coisa que você acha mais parecida, você pode olhar para ver. E se antecipar, antes de gastar um dinheiro fazendo depósito no INPI para pagar todas as taxas, pode ser uma estratégia interessante. Até porque, dependendo do seu segmento de objeto, e aí depende muito mesmo, ele pode ter alguma onda estilística, né? Alguma tendência que seja muito forte e que talvez invalide a originalidade do seu objeto, mas é muito caso a caso. Eu sugeriria você dar uma buscada no que já existe, mas se não for uma coisa muito flagrante, muito óbvia, vale depositar, mas eu acho importante falar isso, que eu não tinha colocado na minha apresentação. Existe a possibilidade de um concorrente seu propor a nulidade do seu objeto. Então, se você faz cadeiras, e aí tem um outro concorrente que também está fazendo cadeiras, e ele achou que a sua cadeira não merecia o registro, porque ela não é tão original assim, a pessoa que quer propor a nulidade do seu, a ela cabe o ônus da prova. Então, essa pessoa tem que trazer uma prova com data anterior ao seu depósito no INPI para fornecer para a gente como argumento contra o seu registro. Você, como titular, pode solicitar aquele exame de mérito, que a gente vai buscar o que mais existe depois que o seu foi concedido. Agora, você, como concorrente que quer invalidar o do outro, já tem que chegar com a prova pronta, com data. Porque se não tiver data, a gente não tem como confrontar com a data do depósito. Enfim, acabei falando muito nessa resposta, mas eu espero ter respondido, porque realmente é impossível você ter certeza absoluta, porque a forma é do mundo todo. Mas a gente usa esses mecanismos para tentar chegar o mais próximo possível de uma resposta. A Ju está confirmando aqui que sim. Inclusive, ela já fez outras perguntas, mas eu vou voltar aqui para o chat do YouTube. O Danilo e a Beatriz botaram duas perguntas muito próximas, então vou fazer as duas simultaneamente, tá bom? A pergunta do Danilo: bom dia, tenho algumas dúvidas. No caso do desenho industrial, é obrigatório apresentar relatório descritivo e reivindicações? Como apresentar estes documentos? E já a Beatriz perguntou: assim como a patente exige uma redação, o desenho industrial também? Qual é o valor do pagamento para depósito? Vamos lá. Então, Danilo,
Existem alguns casos em que a reivindicação e o relatório descritivo vão ser obrigatórios para o desenho industrial. Não são todos. Quais são os casos? Se você tiver algum tipo de ressalva que precisa ser feita em texto, por exemplo, no caso das linhas tracejadas que eu falei, do padrão, do avião, que a pessoa não quer o avião de verdade, só quer mostrar como o padrão se comporta, ou da xícara, ou se tiver uma imagem meramente ilustrativa, que é quando você mostra o seu objeto contextualizado com outros objetos, como ele encaixa e tal, mas esses outros objetos também não fizerem parte da proteção, nesses casos, o relatório e a reivindicação vão ser documentos obrigatórios porque você reforça por escrito aquilo que já está dito em código nas imagens, né? O uso de linhas tracejadas é um código de representação, mas aí, nesse caso, você precisa colocar por escrito, olha, eu realmente não quero aquilo que está em linhas tracejadas, o meu objeto é só a tampa, não é a garrafa, por exemplo. No site do INPI tem o link do Manual de Desenhos Industriais, e lá tem todos os casos em que relatório e reivindicação são obrigatórios. Objetos que você também omite uma vista, por exemplo, um pneu. Um pneu é um objeto que as pessoas normalmente não colocam as 7 vistas mais uma perspectiva, porque a lateral direita é igual à lateral esquerda, superior é igual à inferior. Enfim, você tem muitas vistas que vão acabar ficando repetidas. Então, nesses casos, você também pode reduzir o seu conjunto de desenhos, colocar só 3 figuras, mas aí você tem que colocar no relatório, na reivindicação, que as outras figuras foram omitidas porque são simétricas, ou seja, não existe nenhum detalhe que você está omitindo, o detalhe visual que está sendo omitido das figuras. É aquilo ali mesmo, não tem mais nada pendente de representação. Nesses casos em que você precisar apresentar o relatório e a reivindicação, você deve seguir os modelos que estão no Manual de Desenhos Industriais também. Então, tem um apêndice ao manual, que é um PDFzinho, exatamente com o que tem que estar escrito. Título, desculpa, gente, peraí, meu cachorro. Título, a lista, com as figuras. E aí você copia aquilo ali, adequa para o seu caso, né? Figura 1.1, sei lá, não é perspectiva, é vista frontal. Você preenche isso direitinho, mas existe lá no INPI, está aberto, isso você pode baixar o PDF se quiser, ou você pode olhar item a item e vai direto na seção modelos, que vão ter lá direitinho. A menina, eu esqueci o nome dela, era Ju? Não, Beatriz. A Ju. A Beatriz e o Danilo agora. Redação. A patente tem o resumo. No desenho industrial, não existe resumo. Então, como a patente você tem que explicar um funcionamento de alguma coisa, ou o seu processo, ou material, enfim, você tem que dar uma explicação, existe essa obrigatoriedade de documento. No desenho industrial, não existe. Então, você não precisa colocar o resumo. O que você eventualmente vai precisar colocar, como eu estava explicando para o Danilo, é o relatório e a reivindicação quando houver a necessidade de uma ressalva por causa do que está representado nas figuras. Para dizer que alguma coisinha tracejada não faz parte do escopo, ou dizer, olha, esse padrão aqui eu não apliquei no objeto porque não é o objeto em si, é plano, enfim. Então, estou omitindo as vistas do objeto, é só o padrão. Você, quando tiver uma ressalva em relação às imagens. Resumo não precisa nunca. E quanto a preço, eu não tenho as coisas de cabeça, mas no site do INPI tem o link. O que eu sei é que existem 2 preços diferentes. Então, pessoa física, MEI, pequena empresa, tem uma taxa com desconto, enquanto que médias e grandes empresas, se não me engano, tem o valor cheio. E aí, se eu não estou enganada, mas confiram no site, porque eu não trabalho normalmente com preços, para a pessoa física, o depósito está na faixa de R$ 94. Mas um pedido pode conter até 20 objetos, dependendo, lembra aquelas questões das variações que eu falei. Perfeito. Vamos lá. Kindle, eu acho que é assim que se pronuncia. Sobre logomarcas. Eu trabalho com isso. Se eu fizer um desenho, eu posso fazer o pedido, mesmo que a marca não seja minha, ou o dono da marca deve fazê-lo? Oi, Kindle, tudo bom? No caso de marcas, não é o pedido de desenho industrial que você vai fazer, porque não seria a proteção adequada, tá?
Porque a gente, no desenho industrial, vai levar em consideração coisas diferentes do que seria levado em consideração em marcas. A gente não vai, por exemplo, considerar qual é o escopo de proteção, qual é o segmento de mercado. Então, a proteção não é correta e você vai acabar sofrendo uma nulidade, porque o canal correto não é o depósito de desenho industrial. Mas você pode fazer o depósito do pedido de marcas, sim. Você pode fazer como designer, você pode orientar o seu cliente a fazer. Eu imagino que você seja uma designer, né, que deve trabalhar com isso. Eu acho que é, inclusive, mas aí é uma opinião pessoal, eu acho que é, inclusive, um serviço que os designers poderiam explorar mais de prestar para os seus clientes, porque muita gente não sabe que você tem que registrar a marca. Na verdade, você não é obrigatório, né? Mas registrar a marca te dá uma segurança maior, que você depois não vai ser impedido de usar aquela marca. Muita gente não conhece isso no INPI, não sabe a diferença entre razão social e registro de marca, junta comercial, acha que é tudo a mesma coisa. Então, você como designer, podendo oferecer esse serviço, tanto de acompanhamento quanto de depósito por ela mesmo, em nome dela, é uma coisa interessante, mas o titular da marca vai ser a pessoa que vai usar a marca depois. Então, você pode intermediar, acompanhar, você pode até fazer em nome da pessoa, mas o titular é a pessoa que vai usar depois a marca, que vai ser que vai deter os direitos sobre aquilo. Então não pode ser você a titular, entendeu? Aproveitando a oportunidade, a deixa sobre marcas, né? A Ju Andrade está perguntando aqui novamente. A garrafa da Coca-Cola é marca tridimensional ou desenho industrial? Boa. A marca da Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola, se não me engano, é marca tridimensional também. Mas, assim como com direito de autor a gente tem várias interseções, com marca tridimensional a gente tem muitas interseções também. E é possível o mesmo objeto ter as duas proteções. Inclusive, é uma pena que poucos objetos façam isso. A maioria dos requerentes escolhe ou uma coisa ou outra. E não precisaria ser assim, né? Porque são proteções diferentes. A marca da Coca-Cola, a Coca-Cola é muito robusta nessa parte de proteções, né? Deve ter um jurídico muito forte que fica sempre em cima disso. Se eu não me engano, eles têm marca tridimensional também. O desenho industrial, a essa altura, da Coca-Cola já não é mais válido, porque a garrafa está aí há muitos e muitos anos. Então, acho que hoje em dia ele só tem a marca tridimensional. Mas, por exemplo, a Skol Beats também é uma marca tridimensional, mas não depositou como desenho industrial, poderia ter feito. A única coisa que eu acho importante ressaltar é que se você tem um objeto que é passivo de proteção pelos dois, porque ele tanto exerce a função de marca por ser muito forte, muito representativo do que você vende, como por ter uma característica ornamental, fica atento, porque marca você não tem requisito de novidade. Então, a marca você tem requisitos diferentes, você tem que ter distintividade, mas se aquilo ali já tiver divulgado, você já perdeu o desenho industrial. Então, se você tem um interesse em ter as duas proteções, o desenho industrial tem que ser primeiro, por causa do requisito de novidade. Depois que aquilo já tiver divulgado, você já perdeu a possibilidade de depositar como desenho industrial. E não perdeu a possibilidade de registrar como marca. Então, fica só esse adendo que algumas coisas podem ser registradas como os dois, mas o desenho industrial precisa vir antes, porque senão você perde nos requisitos. Importantíssima essa dica, né? Quanto tempo é o período de graça do desenho Período de graça industrial? é 180 dias depois da sua divulgação. 180 dias. Está no artigo 96 da lei. E aí o texto é um pouco mais amplo, né? Ele fala que tem que ser divulgação pelo próprio autor, ou pelo INPI, ou por terceiros que tenham tido acesso a ele. Isso significa, não é que outra pessoa criou, inventou e publicou, que está dentro de 180 dias e você pode se apropriar, né? Você mesmo, como autor, tem esse prazo de 180 dias. Depois que aquilo ali está na internet, está no mundo, gente. Você não tem mais como defender uma novidade. Pessoal que gosta de usar muitas redes sociais, né, para divulgar o trabalho, fiquem atentos a essa dica, tá certo?
Temos mais uma pergunta da Beatriz. Por favor, façam suas perguntas, tá certo? Beatriz está perguntando: o desenho industrial tem prazo de quantos anos para depósito no INPI? Eu acho que é o prazo de validade, a vigência da proteção, né? Seria o mesmo tempo da patente e do modelo de utilidade? Beatriz, então, o desenho industrial, eu vou fazer aqui a diferença. Ele tem o período de graça, que é diferente da patente, que é metade do da patente, e ele tem o tempo de vigência. O tempo de vigência do desenho industrial são 10 anos, que você pode prorrogar por mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Então, no total, você pode ter de 10 a 25 anos de proteção se você optar por renovar. Mas eu acho que essa pergunta não era isso. Eu acho que é quantos anos para depósito. Então, eu estou entendendo que você está falando de período de graça. Na patente, a lei fala de 1 ano. Mas para desenho industrial, são 180 dias. E aí, uma dica: 180 dias não é exatamente 6 meses. Tem meses que tem 28 dias, tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias. Então, você tem que contar 180 dias, que é o que a lei fala. Então, esse prazo para depósito, eu estou entendendo que é após a divulgação, né? Que aí seria o caso desse período de graça. São 180 dias, não dá nem 1 ano. Dependendo do caso, dá um pouquinho mais de 6 meses. 1 ou 2 dias a mais. Mas preste atenção, conta os dias no calendário mesmo. Bom, temos mais alguma pergunta? Por favor, coloquem as suas perguntas. Ana, muito obrigada. Foi assim, se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, iremos encerrar por aqui. Mas antes eu queria deixar o nosso agradecimento especial por esse momento. Tem sido muito boa para a gente a semana. A Beatriz está me confirmando aqui que a dúvida era sobre o período de vigência, tá? Tá. Então, 3 períodos de 5 depois. São os quinquênios. Vamos lá. Muito obrigada por tudo. O INPI tem sido um super parceiro na nossa semana de propriedade intelectual. Dentre os 14 eventos que estamos realizando, 6 são protagonizados pelo próprio INPI. Então, assim, é muito bom ter vocês aqui conosco. Não temos, por favor, preencha um formulário de avaliação da palestra para receber o certificado de avaliação e queria deixar a palavra final para você. Gente, muito obrigada. Eu imagino que também, como vocês estão tendo uma semana de propriedade industrial, seja muita informação e algumas coisas ficam um pouco confusas, né? A diferença entre as coisas e tal. Eu entendo que é um conteúdo que pode ser muito denso, às vezes meio chato, de você pegar todos os detalhes, mas a gente está com um site novo do INPI, tem todos os manuais de marcas de desenho industriais, tem uma ferramenta chamada Minha Primeira Patente. Então, tem muita coisa lá para quem quer se informar mais, quem quer entender melhor alguns aspectos. Todas as ferramentas de busca também estão disponíveis, se você quiser buscar marcas antes de depositar a sua para saber o que já existe, desenhos industriais, está tudo lá. A gente quer mais é que o número de depósitos cresça, né? Porque o desenvolvimento de um país está sempre muito ligado ao número de depósitos de desenho industrial e patente, porque significa que estão sendo criadas novas coisas dentro daquele país. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha deixado pelo menos algumas coisas mais desmistificadas. E é isso, qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite também. Obrigada, gente. Bom dia. À tarde teremos indicação geográfica com Eduardo Benfica, também do INPI.